Olá, nesse vídeo eu apresento a resolução das questões do trabalho 2 de cálculo da turma de GNI da FATEC Ribeirão. Então vamos para a resolução, que é simplesmente esboçar o gráfico dessas duas funções, que são funções de segundo grau. Bom, a primeira delas, x² menos 3x menos 10, aqui nós vamos identificar os coeficientes a, né, que é o que multiplica o x², é 1, o b, que é o menos 3, é o coeficiente do x, e o c, que é o termo independente. Tá? Isso porque a nossa opção foi determinar raízes utilizando fórmula de Bhaskara. Tá? Então, nós vamos, num primeiro momento, determinar essas raízes. E determinar a raiz é achar o valor de x, ou os valores, aqui podem ter até 2, né, que tornam a função, né, ou o y igual a 0. Ou seja, x² menos 3x menos 10 igual a 0. Tá? Para isso, então, para utilizar a fórmula de Bhaskara, para encontrar o valor de x ou os valores que satisfazem essa equação, nós calculamos primeiro o discriminante delta, cuja fórmula é b² menos 4ac, b² menos 3², b é menos 3, menos 4 que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é menos 10. Bom, então nós temos menos 3 ao quadrado aqui, que eu esqueci, fica 9, menos 4 por 1 é menos 4, multiplica por menos 10, dá mais 40. O nosso delta, portanto, é 49. Bom, aí nós temos, utilizando aqui a fórmula de Bhaskara, o x vai ser menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Tá? Portanto, menos o b, que é menos 3, mais ou menos a raiz de 49, que é o delta, sobre 2, que multiplica 1. O oposto do menos 3, né? Menos o menos 3 é mais 3. Raiz quadrada de 49 é 7. 2 que multiplica 1 dá 2. Então, nós temos 3 mais 7, 10. Então, aqui a gente encontra um valor do x, que a gente vai chamar de x1. 3 mais 7, 10. 10 dividido por 2 dá 5. Esta é uma das raízes. A outra é quando eu faço 3 menos 7, que dá menos 4, dividido por 2, que vai dar menos 2. Essas são as raízes da minha função. Se é uma função de segundo grau, o gráfico é uma parábola. O fato do coeficiente do x², que é o a, ser positivo, ser maior que 0, isso implica que a minha parábola vai ser de concavidade voltada para cima. Tá? E nós vimos que essa parábola tem raízes, tem duas raízes distintas. Se ela tem raízes, né, é porque ela intercepta o eixo x nesses dois valores que nós encontramos, no menos 2 e no mais 5. Esse é o eixo x. Portanto, eu tenho um eixo y também que passa aqui, que cruza o eixo x, né, ele é ortogonal ao eixo x, e que vai ter, né, a sua intersecção com o gráfico no valor menos 10, que é o menos 10 do y, que é o que a gente chama de intercepto. Tá? Então, o intercepto de uma função do segundo grau tem sempre a forma 0,c. Tá? Por que 0? Porque para ser intercepto, o x tem que ser 0, que é o cruzamento com o eixo y. Então, é quando o x é 0. Você jogando 0 nessa função x² menos 3x menos 10, vai dar quanto? Né? Vai dar menos 10, porque x², 0² é 0. Menos 3 vezes 0 é 0. Sobra só o termo c, que é o menos 10. Tá? Então, para esta função, o meu intercepto é ali o ponto 0,menos 10. E nós temos também o vértice desta parábola, que nesse caso é o ponto mais baixo da parábola. O vértice é um ponto, então ele tem duas coordenadas, coordenada x, coordenada y. Tá? A coordenada x pode ser dada por esta fórmula, menos b sobre 2a.
Tá? Também pode ser determinada de que maneira? Calculando a média das raízes. Menos 2 você soma com 5, dá 3. 3 você divide por 2, dá 1,5. É o resultado que vai aparecer aqui. Tá? Então, menos o B é menos 3, sobre 2 que multiplica o A, que é 1. Então, menos o menos 3 dá mais 3. E 2 que multiplica 1 dá 2. Então, está aqui a coordenada x do vértice é 3 meios. E a coordenada y do vértice? Você pode jogar esse valor x igual a 3 meios na função e calcular o y, ou você pode usar a fórmula do y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Tá? O nosso delta está calculado aqui, é 49. 4 vezes a, 4 vezes 1. Então, vai ficar menos 49 sobre 4. Você pode deixar nessa forma, né? Na forma fracionária. Menos 49 sobre 4. Como aqui também você pode deixar na forma fracionária. Temos, portanto, aí o nosso vértice. Ele tem coordenadas 3 meios e menos 49 quartos. 3 meios, 1,5, 49 dividido por 4, né, vai dar 12,25, né, menos 12,25 aí, que é negativo. Aí nós temos que localizar esses pontos no gráfico. Tá? É localizar. Né? Localiza o x do vértice, o y do vértice, então determinou o vértice. Localizar as raízes, o intercepto e traçar a parábola. É isso. Tá? Eu vou mostrar aqui um recurso bem legal, um aplicativo bem interessante, que é o GeoGebra. Serve para funções e muitos outros elementos da matemática, e que ele permite que eu simplesmente lance a função e ele já me dá o gráfico. Tá? Vamos lá. Está aqui, aberto o GeoGebra. Você encontra em geogebra.org, ele é free. Tá? Basta você digitar aqui na linha de comandos a função, a f de x, o y, se você quiser. Tá? Então, y é igual a x ao quadrado, então é o chapéu aqui, o acento circunflexo, né? X ao quadrado, tá? Menos 3x menos 10. Automaticamente, à medida que você digita, ele já constrói ali o gráfico. Está aqui. Então, esta é a parábola que nós determinamos. Perceba que aqui, né, o corte é no menos 2, aqui é no 5, o intercepto é menos 10 e as coordenadas do vértice, se você projetar aqui no eixo x, vai dar lá no 1,5, tá? E se projetar no y, vai dar no menos 12,25. Dessa maneira você constrói o gráfico, altera, dá para construir mais do que um gráfico, né, no mesmo plano cartesiano, e de uma maneira muito simples e muito prática. Vamos agora à segunda questão, que também é uma função de segundo grau. Y é igual a menos x ao quadrado menos 3. Nesse caso, nós temos o a igual a menos 1, a negativo, que já nos indica aqui uma parábola com concavidade voltada para baixo. O b é zero, quando você não tem x, o b é zero. E o c, o termo independente, é o menos 3. Tá? Numa situação como essa, há outra maneira até de nós determinarmos as raízes, se elas existirem. Tá? Mas eu vou trabalhar aqui da mesma maneira que o caso anterior, utilizando a fórmula de Bhaskara, ou tentando utilizar, vocês vão ver por quê. Tá? Determinar as raízes. Quando que o y é zero? Né? Delta vai ser b ao quadrado menos 4ac. Tá? Então, nós vamos ter o zero ao quadrado, né? Menos 4 que multiplica o a, que é menos 1, que multiplica o c, que é menos 3. 0 ao quadrado é 0. Menos 4 por menos 1 dá mais 4. Mais 4 por menos 3 dá menos 12. Delta igual a menos 12. Se o delta é negativo, você já para aqui a parte de resolução, né, de determinação de raízes, porque você conclui que a função, pelo delta ser negativo, não possui raiz real.
não vai possuir raiz real. Tá? Por quê? Porque na fórmula de Bhaskara, o delta aparece dentro de uma raiz quadrada, tá? E não existe raiz quadrada de número negativo. Quer dizer, então, que o que dá para se concluir? Se é uma parábola com concavidade voltada para baixo, o eixo x está acima dessa parábola. Ela não chega a tocar e nem cruzar o eixo x. Né? Bom, então daqueles 4 pontos que a gente pretendia obter, 2 raízes, intercepto e vértice, né? 2 deles já não tenho como obter, eles não existem. Agora, o intercepto existe. O intercepto é sempre 0,c. Tá? Tá aqui, 0,c, ou seja, 0,-3. Tá? Então, o cruzamento, eu não sei se é desse lado ainda, depois a gente vai ver. O cruzamento da parábola com o eixo y é lá na altura do -3. Isso é o intercepto. Tá? E o vértice, como não há raízes, né, eu não tenho como determinar a média entre os valores, entre as raízes para achar o x do vértice. Aí eu tenho que usar essa fórmula aqui. Até outro recurso, mas é mais complicado. Esse é mais fácil. Menos o b. Um b é 0. 2 que multiplica menos 1. Tá? Se eu tenho 0 dividido por um valor não nulo, o resultado vai ser 0. E o y do vértice vai ser menos o delta sobre 4a. Portanto, menos o menos 12, só cuidado aí com o jogo de sinal. 4 que multiplica menos 1 vai dar menos 4. Tá? Então, olha aqui, nós temos menos o menos 12 dá mais 12. Né? Só que embaixo é menos 4. Né? Mais 12 sobre menos 4 vai dar menos 3. É 0,-3. Olha o que aconteceu. Além de não ter as duas raízes, né, o meu vértice ele cai exatamente no intercepto, são o mesmo ponto. E como lidar com uma situação como essa? Vamos lá. Tá? Só tem um ponto ao invés de 4. Você pode jogar lá no GeoGebra também, você vai ver qual é o gráfico, né? Mas se não tiver nenhum recurso aí computacional, vamos ver como lidar com a situação nesse caso. Tá? Então, dessa função y igual a menos x ao quadrado menos 3, só nos restou o intercepto que coincidiu com o vértice. Tá? Então, nós vamos aqui colocar os eixos, eixo y, tá? O eixo x, tá aqui. Vamos localizar o ponto menos 3, ou melhor, 0,-3. Tá? Deixa eu aumentar aqui a dimensão do meu eixo x. Tá? 0,-3, quer dizer, o x é 0, o y é menos 3. Mais ou menos aqui, ó. É esse ponto. Esse é o intercepto e é o vértice. Já dá para eu ter uma noção que a minha parábola, né, vai ter mais ou menos esse tipo de comportamento aqui. Eu vou colocar aqui, mas provavelmente eu vou ter que apagar aqui para ter uma precisão maior. Tá? Já dá para, se é um estudo de sinal, de função, de ter uma noção do comportamento, isso já basta. Agora, nada impede de nós calcularmos mais pontos para essa função. Por exemplo, quando x for igual a 1, qual é o valor do y? Tá? Basta você fazer menos 1 ao quadrado menos 3. Cuidado aqui, hein, que não é menos 1 que está elevado ao quadrado. É o 1. O menos é da potência. Então, nesse caso, vai ficar menos 1 menos 3, que dá menos 4. Portanto, obtive aí o ponto, né, x igual a 1, y igual a menos 4. É o ponto 1,-4. Quando o x for 1, aqui, né, o y vai ser menos 4. Menos 4 está mais ou menos aqui. Está aí, ó. Obtém o ponto. Então, vamos apagar aqui a parábola que eu desenhei, né, que depois a gente vai desenhar. Exatamente, não dava para saber qual é a abertura da parábola, só sabia qual era o seu vértice e intercepto. Tá? Se o x for igual a 2, qual é o valor do y associado a x igual a 2? Você vai fazer menos o 2 ao quadrado menos 3. É só substituir o x por 2. 2 ao quadrado, 4.
né? Então você vai ter menos 4 menos 3, que dá menos 7. Então quando o x for 2, aqui é 1, aqui é 2, quando o x for 2, o y vai ser igual a menos 7. Então nós temos menos 5, menos 6 e menos 7 aqui. Tá? E aqui era o menos 4. Tá, e obtive esses 3 pontos. Já tenho uma noção melhor, né, do traçado aqui da minha parábola. Ela vai ter esse comportamento aqui, pelo menos desse lado. Agora, pela simetria que a parábola apresenta em relação ao eixo que passa pelo vértice, que nesse caso é o próprio eixo y, a gente consegue obter os outros pontos sem fazer contas, né? Por exemplo, aqui, quando x for igual a menos 1, você pode jogar menos 1 aqui e fazer o cálculo. Só que o resultado do y, pela simetria, tem que ser o mesmo de quando x é 1, né? Porque a distância em relação ao x do vértice é a mesma. Quando x for menos 2, né, o resultado aqui para o y vai ser lá no menos 7. Né? Isso em razão da simetria, que é conhecida a simetria da parábola. E aí você consegue traçar, né, o gráfico, aí você tem condição de fazer isso melhor do que eu estou fazendo aqui, consegue traçar essa parábola aí com um pouquinho mais de precisão. Ok? É isso.